Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, salve Maria. Saudações patriotas. Estou aqui ajeitando a tela do celular e hoje é dia 15 de setembro, quinta-feira. Estamos chegando cada vez mais perto do dia das eleições 2022 e hoje eu vou dar sequência àquela série de lives com candidatos pelo Brasil. E no programa de hoje, digamos assim, eu vou receber o Dr. Paulo Fernando, que é candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, terra que eu muito amo, pela qual tenho muito carinho. E ele já está aqui online, vou mandar a solicitação para ele entrar na live. E eu quero pedir que vocês que estão vendo esse aviãozinho aqui embaixo vão compartilhando a live para que mais pessoas entrem. Oi, Dom Pedro. Vou chamar aqui o Dr. Paulo Fernando para entrar. De qualquer forma, a live vai ficar salva, então eu não vou as pessoas entrarem, porque professor Mauro Rosa, que honra tê-lo aqui. Aqui eu vou receber hoje um professor também, só que ele é professor de Direito. Vou até confirmar com ele. Olá, quanto tempo? Tudo bem, caríssima? Na Santa Paz? Tudo bem? Salve Maria. Ave Maria. Tá, o áudio está ok, imagem ok, então vamos começar. Pessoal, eu vou pedir pro nosso convidado se apresentar, mas eu vou fazer uma prévia apresentação. Eu me chamo Érica Viana, eu sou de Campos dos Goytacazes, que fica no norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. Eu sempre vivi aqui na minha terra, mas eu fui uma daquelas presas do 300 do Brasil, acampamento que aconteceu lá em Brasília, e por isso também que eu estou recebendo o Dr. Paulo aqui hoje, e fiquei um tempo morando em Brasília. Morando não, presa em Brasília. E o Dr. Paulo foi uma das pessoas que ajudou, né, os presos dos 300 do Brasil. E hoje ele é candidato a deputado federal. É professor de Direito, Dr. Paulo? Exatamente, professor de Professor Direito. de Direito, um grande ativista também pró-vida. A gente vai até conversar muito bem sobre isso hoje. E seja bem-vindo ao meu humilde Instagram, perfil de Instagram. Como que vai? Na Santa Paz, faltando aí poucos dias para as eleições, né? Na reta final, Uhum. confiante, junto ao presidente Bolsonaro, nosso candidato a presidente, e da nossa candidata ao Senado, a ministra Damares. Somos do mesmo partido aqui em Brasília. Doutor Paulo, faça uma apresentação pessoal, fale sua idade, sua formação, o que o senhor faz da vida, se tem filhos, porque muitas pessoas querem saber quem é o ser humano por trás do candidato. E são critérios, né, de escolha. Tem, por exemplo, a idade, geralmente muitas pessoas não gostam de falar de idade, mas muita gente julga o candidato também pela idade, né? Tanto que os mais jovens tendem a ter, às vezes, a ficarem preteridos por conta disso. Muito bem, então eu sou o Paulo Fernando, sou advogado de formação, jornalista, mas o que me dá muito prazer de falar, eu sou um professor, né? Professor de Direito e de Processo Legislativo. Ou seja, eu sou professor de Regimento Interno da Câmara e quando os deputados novos chegam, eu dou aula de Regimento Interno para eles. Então foram meus alunos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, Damares, Magno Malta, Severino Cavalcante, e o maior deles, que foi o doutor Enéas Carneiro, com quem eu tive a honra de ser professor dele, depois advogado, e depois trabalhei no Prona durante 6 anos. Faço parte há mais de 30 anos do movimento Pró-Vida e Pró-Família, atuando na Operação Resgate, ou seja, resgatando as mulheres grávidas desejosas de praticar o aborto. No governo Bolsonaro, eu fui inicialmente secretário nacional do idoso, adjunto, e depois fui assessor especial da ministra Damares, com quem trabalho há 25 anos. Ela
assessorando a Frente Parlamentar Evangélica, e eu assessorando a Frente Parlamentar Católica. Fui locutor de rádio aqui na Rádio Nova Aliança, a rádio da Arquidiocese de Brasília, por 14 anos. Fui diretor também da Rádio Maria Brasil. Sou da equipe de métodos naturais da Arquidiocese de Brasília, da Comissão de Bioética da Arquidiocese de Brasília. Sou bem casado e tenho 4 filhos e botafoguense convicto. Você que é do Rio, não sei qual é o seu time, mas eu sou botafoguense. Infelizmente não é Flamengo, né? Não. Chegou perto. Chegou no Rio, mas não foi do Flamengo. O Botafogo sempre está no céu, a estrela solitária sempre está no céu. O urubu voa, voa, voa e não vai para o céu, fica só voando. Ah, Mas eu quero o voto dos flamenguistas. Mas eu quero o voto dos flamenguistas, dos vascaínos, dos santistas de todo mundo. O coração está aberto. Doutor Paulo, queria saber do senhor o seguinte: é a primeira vez que o senhor vem candidato ou não? Não. Eu fui candidato a primeira vez e pelo PTB e tive 13.750 votos. E na última eleição eu fui candidato pelo Patriota, partido da qual eu fui o fundador, da qual eu fui advogado, partido, inclusive, que eu elaborei o estatuto, o programa e escolhi, inclusive, o nome. Não é? E na eleição passada eu obtive 31.183 votos. Eu perdi a eleição por 417 votos. Eram mais de 200 candidatos. Aqui em Brasília nós só temos 8 vagas. E eu fiquei em 10º lugar. E agora estou num partido maior, com mais estrutura, que é o Republicanos, partido da nossa candidata ao Senado, Damares, partido do nosso candidato a governador de São Paulo, ministro Tarcísio, e do nosso candidato a senador no Rio Grande do Sul, o atual vice-presidente general Hamilton Mourão. Então, e o meu número é muito fácil, facílimo, é 1000. Não tem como escrever. 1000. Damares é 100, e o doutor Paulo Fernandes é 1000. Eu sou 1000. O senhor reside no Distrito Federal desde quando? Eu, desde que nasci. Né? Eu nasci aqui em Brasília. É raro, né? Pelo menos o tempo que eu passei, a maioria das pessoas que eu conheci vinham de outros lugares, que Brasília, enfim, é uma capital que acolhe, né, muitas pessoas. E assim, gostaria de saber também, o senhor já tentou a Assembleia Distrital? Não, porque as bandeiras das quais eu defendo, relacionadas à vida, família e bioética, estão no âmbito do Congresso Nacional. Muitas pessoas, até eleitores, falam: por que você não se candidata a distrital, já que a minha votação seria suficiente para ser eleito deputado distrital. Seria, inclusive, sem exagero nenhum, sem nenhuma soberba, eu ficaria entre os 4 mais votados para deputado distrital. Mas o meu foco é defender essas bandeiras e o âmbito é no Congresso Nacional, local onde eu já trabalho há 30 anos. Né? Eu tive poucos empregos na vida. Trabalhei na Câmara, não é? Trabalhei no Senado, como eu falei, fui secretário do Idoso e também foi uma época eu fui da FUNAP, que é a Fundação de Assistência ao Preso. Foram os únicos empregos que eu tive. E além, obviamente, de exercer a advocacia no escritório e também exercer o magistério como professor. O senhor tem ligação com Casas Pró-Vida aí no Distrito Federal? Então, eu sou um dos pioneiros do movimento Pró-Vida no Brasil há mais de 30 anos, exercendo essa atividade intitulada Operação Resgate. Nós temos aqui um número telefônico, temos uma estratégia de abordar as mulheres gestantes. Então, elas nos ligam pensando que nós vamos fazer o aborto. E, obviamente, nós as convencemos a não fazer. Para isso, nós temos toda uma estratégia de acolhimento, de convencimento, de conversa. Às vezes basta mostrar o bebezinho, elas desistem. Às vezes é enxoval, às vezes é cesta básica, ou muitas vezes elas querem também um local para ficar. Então nós temos abrigo, temos a casa mãe gestante, temos creche, e isso é a bandeira da minha vida.
Quando eu pensei em chamar o senhor, eu falei que uma das coisas que eu queria que ele falasse muito era sobre Casa Pró-Vida. Porque eu já entrevistei outros candidatos e a gente fala das pautas conservadoras, muitos falam que são contra o aborto, mas quando eu falo Casa Pró-Vida, parece que eu estou falando de um outro um planeta que não foi descoberto ainda, e demonstram muito desconhecimento. Isso dentro do próprio espectro conservador. Então, aí eu gostaria muito que o senhor falasse o que é uma casa pró-vida para a nossa audiência, para Certo. conhecer esse trabalho importante. Nós temos uma rede nacional Pró-Vida e Pró-Família, né? E da qual eu faço parte, e essa rede, então, ela interliga diversas instituições providas no Brasil. Cada uma delas tem o seu próprio estatuto, tem a sua própria diretoria, tem a sua maneira de trabalho. Umas têm casas de abrigo, outras não. Outras têm atividades profissionalizantes de trabalho. Então, a mais antiga Provida é do Rio de Janeiro e a nossa aqui de Brasília, tem mais de 30 anos. Aí no Rio nós temos o Provida não só na capital, mas também em Nilópolis, com a minha queridíssima militante Provida Doris, na Baixada Fluminense. E temos em São Paulo, temos em Minas, temos no Nordeste, no Brasil todo. Então, nós estamos interligados. Então, quando surge casos concretos de meninas gestantes, geralmente adolescentes querendo abortar, a gente aciona essa rede, né, na localidade mais próxima, ou quando não tem, a gente aciona a pastoral familiar daquela diocese, uma paróquia, e a gente tem toda uma estratégia, né? E há poucos dias agora eu fui na formatura de uma menina que formou-se aqui em medicina na UNB, que foi a primeira criança que eu salvei no Provida. Então foi uma alegria muito grande você ver que você é um cano sujo, um cano enferrujado, mas que pode levar água limpa para as pessoas, né? Que nós somos instrumentos na vida das pessoas. Até mesmo porque quando chegarmos na milícia do além, lá será perguntado o que fizeste para defender o meu nome. E ali perante nosso Senhor, nós vamos prestar contas daquilo que fizermos. E muitas dessas crianças salvas, não é, poderão testemunhar o nosso trabalho em defesa da vida. Isso é uma coisa importante que eu tenho falado também com as pessoas. Não basta falar apenas que ser proibido não é ser apenas contra o aborto. É também trabalhar para que as mães em situação de vulnerabilidade tenham condições dignas, né, de gerar, né, de criar seus filhos também, né, já que a esquerda, né, usa como justificativa muitas vezes a pobreza, o que não Exato. Nós temos tem esse panfleto justificativo. aqui, que é o Vida Sim, Aborto Não, que traz, que traz as questões relacionadas ao aborto, e aí traz o telefone, não é? Da Operação Resgate, o nosso endereço. Então, esse panfleto já salvou muitas vidas, inclusive. E as casas pró-vida, o senhor vê alguma recebe investimento do governo? Então, pela primeira vez, né, nós temos agora o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, modéstia à parte, foi sugerido por mim pela primeira vez, em 1996, quando era assessor de um deputado do Rio de Janeiro, Wilson Leite Paz, e quando da pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, eu e a ministra Damares, na época, trabalhávamos com o senador Magno Malta, e ali na pré-campanha eu sugeri ao então deputado pré-candidato Jair Bolsonaro a criação do Ministério da Família. E aquilo foi incorporado ao seu plano de governo. E depois, quando ele ganhou a eleição, nós fizemos parte da transição, eu e a Damares, e ajudamos a elaborar a estrutura desse novo ministério. E lá, dentro da Secretaria da Família, nós colocamos programas, né, de atendimento às mães gestantes. Então, aquelas entidades que estão devidamente regularizadas com a documentação puderam agora, pela primeira vez, receber recursos federais para atendimento às mães gestantes, o que é uma grande alegria. Razão pela qual a importância da reeleição do presidente Jair Bolsonaro para que
continue o trabalho no Ministério da Família, inclusive com esses programas de atendimento à mãe gestante e ao nascituro. Nossa, muito, muito importante isso que o senhor falou. Governo de esquerda, a primeira coisa que eles vão fazer é acabar com o Ministério e acabar com esses programas. Sim, é muito importante isso que o senhor falou, que é uma coisa que vai além de simplesmente não sancionar uma lei que permita o aborto. É dar o amparo devido, né? Condições. Eu vou assistir a live aqui de um candidato que você estava entrevistando, você era deputado estadual, né? E aí, quando você adentrou na questão mais do aborto, em detalhes, eu vi que ele ficou assim meio em dúvida, não sabia, na questão Da questão do anencefalo. do anencéfalos e tal. Então, eu queria aproveitar e comentar sobre isso. Então. Depois da Constituição de 88, em 1991, foi apresentado o primeiro projeto de lei, que é o 1135 de 91, da lavra de dois deputados do PT, Eduardo Jorge e Sandro Starling, que previa a descriminalização do aborto. O que seria isso? É retirar do Código Penal o artigo 128. O aborto, então, seria livre a qualquer momento. E desde esta época, desde 1991, eu, na condição de assessor parlamentar, eu venho acompanhando esses projetos de lei. E aí, as feministas, não conseguindo êxito, né, na legalização do aborto via Congresso Nacional, que o fizeram por meio do ativismo judicial, e os 11 ministros supremos, sem que fossem eleitos pelo povo, resolveram inovar e criar um novo inciso no artigo 128, criando um novo ato que seria a descriminalização do aborto no caso, né, de crianças com mero encefalia. Vou até corrigir, porque eu trabalhei com o doutor Enéas Carneiro, ele como médico me ensinou que se fosse anencéfalo, o prefixo an é sem massa cefálica e não teria vida. Então, a expressão mais correta do ponto de vista médico seria crianças portadoras de mero encefalia. Mero vem do latim uma parte de, sem uma parte da massa encefálica. E aí, os novos herodes do Supremo Tribunal Federal resolveram, a arrepio do Congresso Nacional, a arrepio da Constituição, criar esse novo dispositivo. Então é importante salientar que o nosso Código Penal é de 1940. E naquela época o que fez o legislador? Disse que não será punido o médico. Chama atenção, é o médico. Não é a enfermeira, não é o vizinho, não é o pai da criança, nem o avô. O médico não será punido. O fato dele não ser punido não significa que é permitido. Imaginemos que uma criança de 8 anos furte uma barra de chocolate no mercado. Ora, o que não é permitido. Mas ele não vai ser punido por causa da legislação que prevê a imputabilidade dos menores de 12 anos. Então, ele não será punido porque ele tem menos de 12 anos, mas não é permitido a ele furtar a barra de chocolate e os seus pais, ou responsáveis, vão ter que arcar com o ressarcimento. Então, o que diz o Código Penal? Não será punido o médico que praticar o aborto. 1940. De riscos de vida à mãe. Eu, há 30 anos que faço palestras sobre aborto, e eu chego nas palestras e falo assim, levante a mão quem conhece uma mulher que morreu no parto. É raríssimo. E quando alguém levanta a mão, ela morreu em virtude de outro ato, ou seja, uma hemorragia, ou porque ela tinha uma neoplasia, tinha um câncer. Porque a medicina está muito moderna, e eu tenho 4 filhos, eu assisti o parto da minha esposa, é uma cerimônia do ponto de vista, um ato, do ponto de vista médico, muito simples. Então, praticamente não se morre mais de parto hoje. É curioso, se você entrar no DataSUS, no Ministério da Saúde, e verificar os números, pasme, morre mais pessoas, mulheres, né, de bichos peçonhentos do que de parto. Mulheres que foram picadas por escorpião, etc. E diz lá o código, no caso do estupro, eu repito, no caso de estupro, o médico não será punido, mas não significa que é permitido. Portanto, o aborto, à luz do Código Penal, sempre será considerado um crime. E aí veja o que acontece. A mulher teve essa infelicidade de uma violência sexual. Então, quem deve ser punido? O estuprador.
o estuprador teve direito à defesa, e se ele não tiver um advogado, ser-lhe-á constituído um defensor público, pago por nós, os contribuintes. Vai ser assegurado a ele o direito à defesa, direito ao contraditório. E qual será a pena aplicada a ele? E aí, veja que coisa curiosa. Ele pega uma pena máxima aí, de até 15 anos, e aí ele é réu primário, é réu confesso, teve bom comportamento, vai ter a redução da pena, de um terço, um sexto, ele com 2, 3 anos estará de volta à sociedade. A criança não cometeu crime, não tem direito à defesa, e qual é a pena aplicada a ela? A morte? Então, se condena à morte o inocente, e às vezes aquele que é culpado fica livre, o que não nos parece razoável. Então, nos atendimentos, nesses mais de 30 anos que eu fiz de mulheres que foram violentadas, e eu respeito a opção delas de não querer o filho, é a adoção. A adoção é o caminho. Eu respeito o direito daquela mulher que foi violentada de não querer a criança. E nós, então, encaminhamos para a adoção. E as pessoas acham que, pelo fato do pai ser um estuprador, que vai nascer um mini monstro, um mini estupradorzinho. O que não é verdade. Vai nascer uma criança exatamente igual a qualquer outra. Então, essa é uma das nossas bandeiras, a questão da adoção. Eu, na condição de assessor parlamentar, pude ajudar a redigir a nova Lei Nacional de Adoção, que precisa ainda de mudanças, que ela ainda está muito burocrática. Você tem 5.500 crianças no cadastro, crianças e adolescentes, e você tem 28 mil mulheres, casais querendo adotar. E por que essa conta não bate? Primeiro, eu acho que é preciso também divulgar. Isso foi uma novidade que esse ano foi até banalizado, que é a entrega legal, né? Que faz, agiliza mais o processo quando existe a entrega legal. Muitas mudanças a serem feitas na lei. Uma coisa muito polêmica é em relação à adoção dos irmãos. Imaginemos uma criança de 2 anos que tem um irmão de 8. E eles ficaram órfãos e não tem ninguém da família que os queira. E alguém deseja adotar o de 2. Mas para adotar o de 2 tem que adotar o de 8. E se tiver um irmão de 13, tem que adotar os 3. Então tem correntes que defendem que os irmãos devem ficar juntos e ser adotados juntos, e outros acham que não, que podem ser adotados por famílias diferentes, mas que podem ter convivência. Tem também a questão do perfil das pessoas que querem adotar. Geralmente elas só querem crianças recém-nascidas, até no máximo 1 ano e meio, loiras do olho verde, do olho azul, num país miscigenado, um país negro como é o nosso. Curiosamente, as pessoas também preferem as meninas em detrimento aos meninos. E aí o que acontece? Quando um garoto de 3, 4, 5 anos, pardo, negro, né, do sexo masculino, acaba sendo preterido, não é adotado, e ele é condenado, e eu uso a expressão condenado, a ficar até 18 anos na instituição. Então, urge a necessidade, né, de mudanças em relação à Lei Nacional de Adoção. Tem a questão também que eu gostaria de tratar no Congresso, que é a adoção de embriões, aquelas pessoas que submetem à fertilização in vitro, à reprodução assistida, e às vezes tem êxito, às vezes desistem, e os embriões ficam lá. Então, a possibilidade do embrião ser adotado, ao invés de ser jogado no lixo, ser descartado. Porque para nós católicos a vida começa desde a concepção. Tem a questão da adoção indígena, que é uma das bandeiras minhas e da ministra Damares. Há muitos anos nós trabalhamos nessa questão, por causa de uma prática cultural nociva. Algumas etnias, por causa da cultura, acabam matando os seus filhos. Por exemplo, quando são gêmeos, a primeira criança é um espírito do bem, e a segunda criança é um espírito do mal. Às vezes porque a mãe é mãe solteira, às vezes porque nasceu com deficiência, nasceu com lábio leporino, nasceu com um defeito físico, e essas crianças são condenadas à morte. E aí tem uma luta grande com muitos antropólogos marxistas, né? Alguns até servidores da FUNAI, que acham que nós, brancos, não podemos interferir na cultura do índio. Veja que coisa absurda deixar a criança morrer só porque ela é gêmeas. Então, é a questão também de adoção das crianças indígenas, não é? E é uma questão polêmica
que é a questão de adoção por estrangeiros, porque a legislação dificultou muito, algumas pessoas defendem que possa, mas outras pessoas são contra por causa da questão do tráfico, de vender crianças, e na condição de legislador, e eu sou muito experiente nisso, como assessor parlamentar, a mudança passa pela criação de varas específicas de órfãos, porque na maioria dos casos, nas comarcas, a vara de família cuida de tudo, então cuida de separação, cuida de ação de alimentos, cuida de pensão de alimentícia e cuida também da questão de adoção. Então, se nós tivéssemos varas exclusivas para tratar da questão de adoção, seria mais razoável. Então, para isso, urge a necessidade de mudança na lei orgânica, de magistratura nacional, e mudanças também no âmbito estadual, já que a organização do Tribunal de Justiça é uma legislação estadual. Então, que nós tenhamos deputados estaduais pró-vida para que apresente projetos de lei junto à Assembleia Legislativa, que possa trabalhar para que tenha orçamento destinado ao Poder Judiciário, no âmbito estadual, para a criação dessas varas. E, obviamente, uma atuação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no sentido de visar a diminuição dessa para que nós possamos reduzir esses números de crianças que estão à espera de adoção. Sim. Para vocês verem, gente, finalmente estou recebendo uma pessoa aqui que entende a complexidade do que é a pauta pró-vida, que é muito mais do que simplesmente ser contra o aborto, vai muito além, é fomentar de fato a vida desde a concepção. Uma coisa que eu também pergunto para as pessoas, qual o posicionamento delas quando eu falo da pauta pró-vida, eu falo, qual o posicionamento seu também em relação à eutanásia? Né? Aí muitas pessoas também demonstram desconhecimento como se isso nunca fosse ser pautado. E a gente viu que com o aborto, ele foi chegando de mansinho e está sempre tem um pessoal da vida, ou um outro movimento apolar tentando empurrar, ou alguma situação como a menina de 10 anos, que aí vem a mídia e tenta as feministas e tenta sensibilizar de maneira favorável. Então, na condição de assessor parlamentar, eu sempre vejo travada essa discussão em relação não só à eutanásia, mas também à distanásia, à ortotanásia, porque você tem uma briga comercial entre os planos de saúde e os hospitais. O hospital pensa, quanto mais tempo o paciente ficar aqui, mais caro vai ficar a conta. O plano de saúde pensa, quanto mais tempo esse idoso ficar internado, mais caro vai ficar. Então, eu, na condição de secretário nacional do idoso, adjunto, né, vi muitas denúncias no Disque 100, me causou muita surpresa. Eu pensava até então que o Disque 100 era a maioria de denúncias em relação à violação de direitos humanos de mulheres, de crianças, e fiquei surpreso de ver a quantidade de violação aos direitos humanos dos idosos. Né? Do ponto de vista eleitoral, nós já temos aí quase 20% do eleitorado idoso. Né? Eu sou um pré-idoso, daqui a alguns anos vou ser idoso, né? Até brinco dizendo que eu estava trabalhando em causa própria. Mas não há um olhar público, né? São poucos municípios, são poucos estados, inclusive, que tem uma secretaria especial para o idoso. É curioso isso. De tal sorte que me causou muita surpresa as denúncias, principalmente de parentes, netos, filhos, que usurpam a aposentadoria, a pensão dos idosos, fazem empréstimos, né? E de maus tratos também, ao ponto, ao cúmulo, eu pensei que já estivesse no apocalipse, porque eu vi uma denúncia de uma senhora de 94 anos que foi abusada sexualmente pelo neto. Foi agora, Jesus volta logo, nós já estamos no apocalipse, né? Vendo uma barbárie dessa. De tal sorte que, uma vez eleito, obviamente, eu gostaria de participar lá no âmbito da Câmara da comissão que trata dos idosos. Né? Essa é uma das minhas pautas também. Sim. E em relação à região do DF, o que o senhor pretende, qual a sua proposta como parlamentar, né, representante da população do Distrito Federal, em relação às demandas regionais? Então, veja, talvez pelo fato que estejamos tão próximos ao poder,
o resultado da eleição aqui demonstra que 27% do eleitorado do DF não comparece às urnas, ou vota branco ou vota nulo, chamados votos inválidos. Então, o que acontece? Quanto maior o número de votos brancos e nulos, menor é o quociente eleitoral. Diminuindo o quociente eleitoral, obviamente, acaba ajudando, muitas vezes, candidatos que você não queira a ser eleito. E do lado aqui do quadradinho do Distrito Federal, nós temos aí a região do entorno, que são 21 municípios do estado de Goiás e mais Unai, em Minas Gerais, que é a chamada região metropolitana do DF. E somando os dois, tanto o nosso quadradinho quanto o entorno, nós temos aí mais de 3 milhões de habitantes. E aí o que acontece? A pessoa que mora aqui perto, no Novo Gama, no Valparaíso, o marido vota em Brasília e a esposa vota no Valparaíso. Isso é muito ruim, porque as pessoas moram no município do estado de Goiás, mas votam em Brasília. E aí vão menos recursos para os municípios de Goiás. Vai menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde de Goiás. Então eu defendo que os meus amigos, né, que moram no entorno, que devam votar no entorno. Isso faz com que nós tenhamos políticas públicas dos dois estados, das duas unidades da federação, de Goiás e do Distrito Federal, principalmente relacionada a transporte, um transporte interestadual, que é uma das passagens mais caras do Brasil, e também em relação à questão da saúde. Nós tivemos agora, no último governo, problemas muito graves em relação à saúde, não só por causa da pandemia, mas com servidores e secretários de saúde, inclusive, sendo presos. E muitas vezes eu vejo os nossos deputados federais, da bancada do DF, muito distantes da realidade do Distrito Federal. Muitos deles, se pedir para que for num bairro aqui, no Fercal, ou na Metropolitana, ou na Vila José, se não for no Google Maps, eles não conseguem chegar com certeza ou com motorista. Então nós temos essa dupla função, Era o seu. Ih, meu Deus, será que o doutor Paulo caiu? Ah, O deputado aqui tem essa dupla função. O fato de morarmos na capital e não viajarmos igual os outros deputados que chegam na terça, chegam na quinta, que nós tenhamos o atendimento de segunda a sexta aos deputados. Então, os deputados do DF normalmente trabalham muito atendendo as demandas locais e também as demandas aqui da região do entorno. Talvez eu seja um dos únicos candidatos a deputado aqui que coloca as propostas de fato no panfleto e, inclusive, a destinação das emendas orçamentárias. Não é? Que já? ninguém fala isso. Já Né? coloca isso no panfleto? Já coloco, porque eu sou muito experiente, né, como assessor parlamentar. Né? Então, emendas voltadas à área de segurança. Está até entrando aqui o meu colega de chapa, o Major Michelo, ele que é candidato a distrital, é o 10.190. 190 que é da polícia. E junto com o Major, nós já estamos aí definindo as questões orçamentárias para a área de segurança. E eu aprendi com o doutor Enéas a importância, não é, da segurança nacional, a questão das fronteiras, do programa aeroespacial brasileiro, né, programas de fortalecimento, né, dos equipamentos das Forças Armadas, do soldo da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares do DF, das três forças, da Força Nacional. É uma questão que nos preocupa muito. E por ser um homem também de cultura, né? Aqui eu sou do Instituto Histórico e Geográfico do DF, sou acadêmico, né? Faço parte de museu. Me preocupa muito a questão do patrimônio cultural, ou seja, de destinar recursos para museus, para biblioteca, para questões culturais de música clássica, de fanfarras, de bandas, né? Porque geralmente os deputados só apresentam emenda para fazer festa, né? De funk, e por aí vai. Não. Então, por que não as orquestras sinfônicas, a orquestra filarmônica, o teatro nacional, a música tradicional, não é? A música raiz e o folclore. E, obviamente, também a questão do esporte, também eu acho que é uma questão muito importante,
você valorizar a Secretaria Nacional de Esporte, que faz parte agora do Ministério da Cidadania, destinar emendas para isso, porque a maioria dos deputados só quer apresentar obras, né? É viaduto, é ponte, tem tudo bem, que é importante também, mas esses Uhum. caminhos aí, muitas vezes, tem empreiteiras, tem comissões, tem lobby, eu quero ficar um pouco distante disso e É, destinar as emendas para as questões mais abrangentes, mais nacionais. sim. É, essas obras, geralmente, muitas pessoas pensam, mas Brasília já é uma cidade toda planejada. Mas não, gente, mas tem as cidades satélites. O senhor gostaria de falar sobre as cidades satélites? Porque nós tivemos aqui um concurso público na época de Juscelino para aprovar o plano piloto de Brasília. Então foram apresentados vários projetos e o plano piloto vencedor foi do urbanista Lúcio Costa e que contratou lá o arquiteto comunista, né, Oscar Niemeyer. E aí então ele fez uma cidade que a projeção é para que tivéssemos no ano 2000 500 mil habitantes. E, obviamente, essa população aumentou muito, não só aqui no DF, mas também na região do entorno, fazendo com que as pessoas, cada vez mais, pudessem morar na periferia e já estão saindo da periferia e agora estão indo para o entorno. Nós tivemos aqui, a partir da década de 90, com as eleições, e pouca gente sabe disso, que até 1990 nós não tínhamos eleições no DF. De 1960 até 1990, durante 30 anos, inicialmente o prefeito e depois o governador do Distrito Federal era nomeado pelo presidente da República. E quem Uhum. legislava pelo DF era uma comissão de senadores do DF de outros estados. Ok? Eram 10 senadores que legislavam. E isso funcionou durante 30 anos. Com a Constituição de 88, deram autonomia política do DF para que pudéssemos eleger o governador e foi criado em 91 a Câmara Legislativa do DF com 24 deputados distritais. E aí, resultado, essa Câmara Legislativa, nesses anos todos, já foram declaradas 1.000 leis inconstitucionais. Então, eles aprovam um monte de sandices, um monte de bobagens. Muita gente chama, inclusive, a Câmara Legislativa de Casa do Espanto, com muitas denúncias, né? E aí, então, as pessoas mais incautas, que não têm muito conhecimento, muitas vezes confundem também o papel do deputado distrital e o papel do deputado federal. Nós temos uma Sim. Câmara Legislativa muito subserviente, não é? O poder executivo local fica sempre de cócoras, e é uma Câmara Legislativa que acaba, muitas vezes, apenas homologando aquilo que o poder executivo quer. Ou seja, o papel dela de fiscalizador, não é? Sempre deixa muito a desejar. Então, é importante o voto não só para federal, mas também o voto para deputado distrital. E aí eu rogo para que as pessoas tenham uma coerência. Se a pessoa é eleitora do presidente Jair Bolsonaro, ela tem que votar em deputados federais e o senador que seja da base do presidente. Nada. Não tem sentido você votar no candidato da oposição, dos partidos de esquerda, ou do Novo, ou do O do MDB, ou do Centrão. PSDB. Você tem que votar nos partidos da base do presidente da República. Isso é muito importante. De tal sorte que outra coisa que me chama muita atenção é em relação ao preparo dos candidatos. Hoje mesmo eu estava ouvindo o horário eleitoral aqui pelo rádio, e um candidato falou assim: meu número. Nossa, número! Ele não sabe nem falar número. Tá. E as propostas apresentadas são ridículas, são totalmente antijurídicas, inconstitucionais, sem pé, sem cabeça. Então é importante. E hoje nós temos um aliado que é o Google, né? Você põe lá o nome do candidato no Google e é muito fácil. Veja a vida pregressa do seu candidato. Veja com quem ele estava na eleição de 2018. Veja os cargos que ele ocupou e por quem foi nomeado. Veja os processos, né, que ele já respondeu. É muito importante isso. Verificar se a pessoa é preparada, se a pessoa é vocacionada. Às vezes é uma pessoa boa, às vezes, mas em outra área. É um cantor, é um compositor, aí por causa disso quer ser deputado, né? Então, se a pessoa é preparada, se a pessoa é vocacionada, ver o seu partido, é importantíssimo, ver o estatuto do partido, se é um estatuto que defende a vida, defende a família, e ver os propósitos da pessoa também. Eu acho que isso faz com que nós possamos ter uma seleção
candidatos, né? Estão ligando de novo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, não Ah. é? Agora eu gostaria Eu de sei saber. que eu sou entrevistado, mas eu queria que você pudesse falar, né, da augura que você passou aqui sendo presa, não é? E que É, nós pudemos atuar. Eu fui advogado de algum deles, dos ativistas presos, e outros que eu não fui advogado, mas eu aprendi lá nas bem-aventuranças, né? Estive preso e foste me visitar, né? Isso é uma coisa eu muito sou muito. forte, não é? É uma coisa muito forte, né? Que está no Evangelho, né? E você sabe disso, que eu pude, como um católico que sou, prestar essa assistência, não apenas pelo fato de ser advogado, né? Mas também naquele momento de sofrimento, né? Quando eu ia lá te visitar, né? E aquilo foi uma coisa muito impactante, né? Você é uma professora É, ou seja, do ponto de vista jurídico, uma coisa absurda, uma pena absurda. A dosometria aplicada a você foi absurda, assim como em relação ao Renan, em relação aos outros ativistas, inclusive, que eu fui advogado. eu ia deixar para o final. A minha pergunta, uma das minhas últimas perguntas é sobre ativismo judicial, mas podemos falar agora também. Eu vejo que Eu muitos deputados provocam o Supremo, mas o Supremo também não diz um não para algumas demandas e acaba judicializando questões que eram para ser resolvidas na Câmara. Às vezes o Supremo está lá, na dele, mas ele é provocado, como o pessoal faz. O pouca que eu gente queria que você sabe. falasse. Eu fui o advogado, por exemplo, que entrou com a ação, eu e um grupo de colegas, que impediu a posse do Lula como ministro da Casa Civil da Dilma. Isso foi tão importante na história do Brasil. Vocês lembram, depois foi inclusive publicado, aquele diálogo da Dilma com o Lula, e aí ela fala assim: Lula, o Messias vai aí. O nome do cara era Messias, né? Mas ele falou: o Messias vai aí Não levar o era não. documento para assinar. Aí ele fala assim: não, não vem hoje não. Eu não sei se ele estava sóbrio, né? Porque ele é um ébrio, quanto mais. E aí ele não quis receber o documento. E aí, então, eu, na condição de advogado, junto com outros colegas, eu resolvi fazer a ação. E por que isso foi importante? Porque se o Lula tivesse tomado posse, a ação que estava na vara federal, da 10ª Vara Federal de Curitiba com o Sérgio Moro, ele, por ter foro privilegiado de ministro, o processo iria para o Supremo Tribunal Federal. E provavelmente ele não seria julgado, seria absolvido e poderia até ter sido candidato a presidente. Então, essa nossa ação impediu, né, a posse do Lula como ministro. Depois, eu também entrei com ação para cassar a carteira do José Dirceu, da OAB. Ele que perdeu o mandato como deputado federal e ele que foi condenado pela justiça e foi preso. Nós somos mais de 1 milhão de advogados, né? E só teve um único advogado que teve essa intrepidez, essa coragem. Razão pela qual você imagina, caríssima Érica, como eu sou amado e querido aqui pelo PT. O PT me adora aqui, né? Até saiu uma reportagem aqui outro dia, disse assim: Paulo Fernando, o advogado o terror do PT. Ainda bem, né? Pior se fosse o amor do PT. De tal maneira que a gente tem essa atuação, e eu já fiz defesas no Supremo Tribunal Federal relacionadas à questão das drogas, né? Em relação à política nacional de drogas, em relação à questão do aborto, em questão das células-tronco, porque eu vejo também muitos deputados, até com mandato, né, que eles apenas falam, mas na hora H mesmo de fazer as coisas, pouco fazem. Tem muito blá blá blá, né? Tem muito discurso, muita saliva também, né? E as pautas pró-arma e homeschooling. O que o senhor. Então, o Qual é o homeschooling, posicionamento? o homeschooling, eu posso falar de cadeira, né? Na condição de assessor parlamentar, eu redigi o primeiro projeto de lei em relação ao homeschooling, quando eu trabalhava com o deputado Miguel Martini. Depois, eduquei o meu filho mais velho no homeschooling, meu primogênito, eu tenho 4 filhos. Depois eu fui advogado do primeiro casal que entrou na justiça para obter o direito a entrar no homeschooling. E, na condição de assessor
do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, foi uma das pessoas que ajudou a redigir o projeto de lei e também um parecer favorável à questão do homeschooling. Então, está, inclusive, numa das minhas propostas de campanha, eu vou pedir para um dos meus filhos aqui, ei, pega aqui um panfleto meu de campanha, meu filho, por favor. Esse verde. Aqui, ó, o meu panfletinho, ó, um número muito difícil, né? 1000. E aqui está lá, sou contra aborto, legalização das drogas, comunismo, ativismo judicial, doutrinação nas escolas, corrupção, cristofobia. Favorável à vida desde a concepção até a morte natural, homeschooling, segundo item, reforma política eleitoral, liberdade religiosa, apoio às Forças Armadas, segurança pública, a defesa das prerrogativas do Congresso Nacional, o fim da reeleição, eu sou contra a reeleição no Executivo, e políticas de emprego e renda. E eu acho que falta isso para os candidatos, eles colocarem, não é? Porque quando você vê o horário eleitoral, eles só falam assim, vou lutar por saúde, segurança e educação. É só isso que eles falam. Né? Parece até uma... Em relação à questão das armas, né? Eu defendo o que diz a doutrina da igreja, ou seja, o direito à legítima defesa, e eu sou uma pessoa muito transparente. Eu sou contra esses projetos que estão tramitando na Câmara por categoria. Então, tem projeto de lei que há armas para o Detran, armas para o conselheiro tutelar, armas para o oficial de justiça. Tem até um primo meu que entrou aqui, ó, o Eduardo, que é oficial de justiça. Armas para nós, advogados. Então, essa, digamos assim, divisão de projetos de lei, eu particularmente estou contrário de defender a legítima defesa. Então, a pessoa aqui que pergunta quem o apoia o presidente. Ora, obviamente, o presidente Bolsonaro, de quem foi o aluno, de quem pude assessorar e de quem fui nomeado por ele para ser o secretário do idoso no Ministério da Mulher. Então, obviamente, meu candidato é 22. Se você entrar na minha rede social, você vai ver, semana passada, eu estive na Santa Missa, na paróquia militar aqui, dito. Que Deus presente pro presidente. Entreguei ao presidente, né, a biografia Meu Nome é Enéas, com quem eu tive a honra de trabalhar, o prefácio do livro do presidente Jair Bolsonaro, e eu na missa na semana passada entreguei o exemplar número 1, eu fiz a orelha do livro, eu fiz a revisão do livro, que é de um amigo aí do Rio de Janeiro, o professor Veloso, e a apresentação do Elimar Máximo Damasceno, que eu acho que você deveria também entrevistá-lo. Ele é candidato a deputado federal aí no Rio, ele mora em Magé, é candidato pelo Partido Republicanos, pró-vida, pai de 8 filhos, e foi o único deputado federal que não abandonou o doutor Enéas. Então, quando terminar a live, eu te mando aí no privado o telefone do meu amigo, meu compadre Elimar Máximo Damasceno, botafoguense também, né, para que você possa entrevistá-lo. E ele contar como foi conviver com o doutor Enéas por mais de 30 anos. Agora, já que o senhor tocou no assunto, e eu falei um pouquinho de ativismo judicial, né, o doutor Paulo Fernando, né, ele me ajudou num dos momentos mais difíceis, né, que foi quando eu estava presa em Brasília e travou o meu maxilar. E eu estava só, né, totalmente sem saber para onde ir, cheia de restrições, longe de casa, passando mal. E o senhor tem uma ONG. Então, naquele dia que você teve um problema, que ficou travado, né, pediu ajuda, e aí eu pedi para que um dos nossos veículos, né, não sei se era a Kombi ou era a Van que foi buscar, não me lembro agora, foi a Kombi ou foi a Van que foi te buscar? O senhor tem um trabalho numa ONG e acionou o pessoal da ONG para me ajudar. Aí a ONG, a nossa, que é do Provida, né? Coincidentemente estava perto do bairro que você estava morando. O Provida ajudou a cuidar da venda. Provida não é só a vida, é a vida desde a concepção até a morte natural. Então, uma pessoa que de 30 e poucos anos também foi cuidar da vida. Você tinha a restrição de ficar afastada 2 quilômetros do Supremo, aí você foi no carro, deitada com dor, indo para o hospital,
aí o carro passou na esplanada, tocou a sua tornozeleira, foi uma confusão. Aí tivemos que ir lá, pegar o depoimento do policial. E aí depois tive que ir lá com o motorista da nossa instituição, ia na questão de advogado, para se explicar aquela confusão e tal. Mas, e depois, né? Aí o pessoal da ONG trouxe muitas doações para mim, doação de mantimento, de itens de higiene. Então assim... Nas sextas-feiras eu fazia o périplo, né? Eu passava na casa do Renan, passava na casa do Oswaldo, passava na casa da Sara, do outro Renan, e na sua, e vendo as demandas, né? Que cada um precisava. Às vezes era questão de cesta básica, às vezes era para ir na farmácia comprar alguma coisa, e por aí vai, né? E foi uma coisa muito importante, sabe, doutor Paulo, que um outro candidato que eu entrevistei entrou nesse assunto de muitos políticos que às vezes assim se afastam um pouco da base. E eu lembro, né, que na direita, um deputado, que foi o João Di, quando aconteceu a primeira prisão, ele foi na Polícia Federal e não conseguiu entrar. Outros ficaram com medo. E o outro candidato que eu entrevistei me falou de uma situação com o Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado, que ele tinha angariado votos, principalmente no meio dos policiais militares. Então, quando os policiais tiveram um problema na época de uma greve, que alguns policiais foram presos, o Flávio Bolsonaro mandou advogados. Então, fica aí um pedido para que o seu gabinete também seja assim um gabinete prestativo à militância quando precisar. Porque eu acho que muitas pessoas recuaram porque se sentiram, né, amedrontadas, intimidadas pelo ativismo judicial e por não ter a quem recorrer na justiça. Então, numa ditadura do judiciário, né, a quem recorrer. Então, eu, na condição de assessor, né, eu elaborei um projeto de lei da Lavra do deputado João Campos, de Goiás, e agora, inclusive, nosso candidato a senador pelo estado de Goiás, número 100, e também teve a assinatura do deputado Sócrates Cavalcante, que é candidato aí no Rio, e outros, que trata da Lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, que o nome mais correto seria o impedimento. Então, há um contexto histórico. Nós saímos da ditadura Vargas, tivemos a Assembleia em 46, Vargas vai para o Rio Grande do Sul, e tem um movimento da volta de Vargas, né? Queremos Vargas, o querer mesmo. E a oposição, na época, a UDN, liderada pelo grande jornalista Carlos Lacerda, já antevendo a possibilidade de Getúlio Vargas voltar ao poder, vamos preparar uma lei para nos antecipar, que é a Lei 1079, que está vigorando até hoje, é de 1950, ela tem 72 anos a lei. E esta lei, então, prevê o seguinte, que os senadores, por exemplo, que cometerem crimes, né, serão julgados no Supremo. E os ministros do Supremo que cometerem crimes de responsabilidade serão julgados pelo Senado. E o que isso faz na prática? Porque na época não havia a figura do vice-presidente da República. Então, naquela época, na ausência do presidente, se ele fosse responder um processo, quem o substituiria naquela época era o presidente do Senado, diferente de hoje, que tem o vice-presidente da Câmara. Então, o que eles colocaram na lei? Como o presidente do Senado é parte interessada que o presidente saia, quem vai presidir a sessão de julgamento é o ministro do Supremo, já que o presidente do Senado é parte interessada. Isso faz com que, até hoje, isso vigore, o Senado não abre os processos de impeachment contra os ministros do Supremo, eu mesmo fui autor de vários desses já, e por uma simples razão, porque monocraticamente o presidente do Senado, no caso hoje o senador Pacheco, ele despacha arquivando o pedido de processo contra o ministro. Então, uma das coisas urgentes, né, é que se altere esta lei 1079 de 50, a chamada lei do impeachment, para quê? Para, na hipótese do presidente do Senado dar um despacho pela não abertura, que caiba recurso ao plenário. Ou seja, 1/10, por exemplo, dos senadores, 8 senadores, 9 senadores, subscrevendo, possa isso, então, ser julgado no Senado. E
do outro lado, quando é que você já viu algum senador, né, ser processado e julgado pelo Supremo? O Renan Calheiros, por exemplo, tem N processos. O Jader Barbalho tem N processos. E isso, então, é uma coisa muito importante de ser avaliado. Daí a importância do voto ao Senado. Você que está nos ouvindo, não só no DF, você do Rio, a importância de votar no senador da base aliada do presidente, para que Sim. nós tenhamos uma maioria, para que possamos pressionar e, quem sabe, um dia tenhamos abertura de processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um projeto tramitando, uma PEC, curiosamente, da lavra da deputada Luísa Erundina, que já foi do PT, que hoje é do PSOL. Ela que já tem aí mais de 80 anos, é candidata novamente à reeleição. E ela, na época que era do PT, ela apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que aumentasse o número dos ministros do Supremo, de 11 para 15. E, obviamente, nós, conservadores de direita, bolsonaristas, somos favoráveis à proposta da Luísa Erundina. Viva Luísa Erundina! Não é? Para que, quem sabe, a gente tendo maioria aí na Câmara e no Senado, possamos, enfim, aprovar essa PEC. Há uma outra PEC que muito se debate, que é a questão da PEC da Bengala, mas eu tenho dúvidas em relação a ela, porque ela prevê a questão do limite de idade de 75 para 70 anos, diminuir a aposentadoria compulsória, mas eu, na minha modestíssima opinião, salvo o melhor juízo, aqueles ministros supremos que estiverem nesse ínterim, nesse intervalo entre 70 e 75, teoricamente não poderiam ser atingidos pela PEC da Bengala por um instituto chamado direito adquirido, ou seja, tem um direito adquirido de ficar aqui até 75 anos, porque você vai me tirar os 72. Então eu acho que essa proposta da PEC da Bengala não é viável. Eu acho que a outra proposta, curiosamente, da Luísa Erundina, ela é mais plausível, mais razoável, e vamos lutar para que possamos aprovar. Professor, então quero agradecer pelo senhor participar da live e também pela ajuda, toda a ajuda que o senhor forneceu para mim quando eu estive presa aí em Brasília. Então, agradecer o acolhimento, agradecer ao povo de Brasília, aos que me seguem. Eu recebi ontem um livro de um amigo que eu fiz em Brasília. Chegou pelo correio. O livro que o Eduardo Bolsonaro escreveu sobre o Bolsonaro. Isso. Fenômeno ignorado. Eu estive lá no lançamento, eu dei um do Dr. Enéas para o Eduardo Bolsonaro e ele me deu esse aí do pai dele. Mas não tive tempo de ler ainda, porque é a correria da campanha. Então, queria agradecer o convite. Né? Eu queria utilizar uma expressão bíblica de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo ele fez várias viagens. Né? Imagina, naquela época, ele foi à Grécia. Né? Não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. Né? Fez várias viagens a pé, de cavalo. E quando ele chegava nas comunidades, ele mandava as cartas, né? As famosas epístolas. E ele começava assim: caríssimos, recomendai-vos. E é isso que eu peço. Eu queria que vocês me recomendassem. Você pode estar assistindo aí, você é do Rio de Janeiro, mas às vezes você tem um primo que mora aqui em Brasília, tem uma tia, tem uma ex-namorada, né? E aí você, olha, eu recomendo. A gente tem que fazer essa grande rede de recomendação pelo país. Praticar a benedicência. O que é a benedicência? Falar bem. Porque a gente vive no mundo da maledicência. O povo fala mal. Pra você ter uma ideia, aqui em Brasília tem uma rede de farmácia chamada Provida, que não tem nada a ver conosco, nosso movimento contra o aborto. E aí uma senhora que eu nunca vi na vida foi para a internet e falou: olha, eu tomo um remédio controlado todo mês, estou aqui na farmácia Provida e vende o remédio mais caro. Onde já se viu esse Paulo Fernando ser candidato? Ele que explora o povo, os pobres, vende remédio mais caro. Eu não sou dono de farmácia, não tenho nada a ver com a farmácia Provida. Você veja o grau de maledicência das pessoas. Então é importante essa rede do bem, essa rede de benedicência, das pessoas recomendarem. Olha, então lá no Rio Grande do Sul, olha, tem lá meu amigo Vambert de Lorenzo, candidato a deputado federal Provida, do PTB, Sim. entendeu? Lá na minha terra, da minha família, lá no Piauí, tem o Major Diego, candidato a governador, né, Provida, e assim, sucessivamente, né? Acho que é importante. Então, aí no Rio nós temos vários candidatos. Todo mundo tem algum conhecimento. Como eu falei, Brasília é uma terra que acolhe muitas pessoas de fora. Então, pessoas que estão assistindo, que são do Brasil inteiro, né, deve ter alguém
conhecido que transite ou que vive em Brasília. Então, é muito importante. Por isso que eu coloquei o nome da série de lives, né, Candidatos pelo Brasil. Eu tinha feito... Como suporte aqui, uma escultura do Dr. Enéas, ó. Uma escultura de madeira que eu mandei fazer, tá de suporte aqui do celular. Então é isso, obrigado. Queria divulgar a minha rede. Eu estou escrevendo meu livro também. Opa, que bom. E a minha rede é Paulo Fernando DF. Paulo Fernando DF no Instagram, no Facebook. Você pode botar no Google, você vai ver muitas coisas nossas, questão do aborto, questão das drogas, as brigas com o PT, tem muitas entrevistas, muita coisa boa, né? Eu agradeço, então, a gentileza, não é? Um abraço para você. Né? Sucesso. Obrigado. E meu número, 1000. Pessoal do Distrito Federal, diferente de quem mora nos outros estados, vocês votam só de 4 em 4 anos, hein? Olha, escolham bem. Aí, eu tenho um filho aqui do lado, tá assim, bora Bill, vota 1000. Filho do Bill, vota 1000. Mulher do Bill, vota 1000. Todo mundo votando 1000. Damares é 100, doutor Paulo Fernando é 1000. Bolsonaro 22, Paulo Fernando 1000, Major Michelo 10.190. Governador, infelizmente não temos muitas opções. Tá difícil. Não fala não, aqui no Rio de Janeiro ainda tem a situação do Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira tá sem as redes e ele está elegível. Certo. 142. Daniel Silveira, que é voto inútil, que não adianta votar nele, que vai ser impugnado. Não, ele está elegível, ele vai aparecer na urna. Vote, eleja Daniel Silveira. Não deixe se levar por infelizmente, tem inclusive até gente na direita mesmo que tem se manifestado contra a candidatura dele. Mas pode ser. Muito obrigado, fique com Deus, bom descanso. Bom descanso, obrigada. Sucesso. 1000.